Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu me lembro, por exemplo, que em 1984, talvez, a gente no Brasil foi quem fez a primeira matéria com a Legião Urbana do Renato Russo, que ainda estava começando. Ele tinha criado anteriormente uma banda punk chamada Aborto Elétrico, e depois desse Aborto Elétrico surgiram a Legião Urbana, o Capital Inicial e de alguma forma também a Plebe Rude, que foram as três bandas que se destacaram em Brasília, e várias outras também que se destacaram, tanto que Brasília na época foi chamada de capital do rock. Exato. Pelas bandas que foram surgindo. Então o Renato veio aqui pra gente entrevistá-lo. Era o primeiro grande show chamado Temporada de Rock, que era lá na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, lá no final da L2 Sul. Foram 3 noites com as bandas que existiam na época. E a gente foi o primeiro órgão de imprensa no Brasil a divulgar o trabalho do Renato Russo. Olá pessoal, eu sou o Ronaire Nunes. E eu sou Thalita de Souza. Hoje nós estamos aqui em uma honra, uma super absurda honra, para apresentar para vocês um outro episódio do especial do podcast do Correio 63 anos de histórias. Porque é uma ideia maravilhosa, né, Thalita, que a gente reuniu aqui grandes nomes do Correio Brasiliense para contar um pouco da história do jornal e da cidade. Ambos fazem aniversário agora, em 21 de abril. Né? Irmãos gêmeos. E o Correio estava lá desde o momento que JK subiu a rampa do Palácio do Planalto até os dias atuais, até o cenário do mundo atual, com diversos momentos apoteóticos a todo instante. Sim. E aqui a gente tem os jornalistas que contam essa história diariamente e vão trazer mais detalhes, especialmente para o nosso podcast. Exato, porque essas histórias elas não foram contadas sozinhas, né? Na verdade, existe todo um processo. Eu acho que também é um esforço, né, Rony, da gente mostrar para o público como que é feito esse processo de cada notícia de uma maneira muito artesanal, desde a apuração, descobriu a notícia, né, até chegar para cada um de vocês. Então a gente tem a honra aqui de receber essas pessoas que contaram essas histórias ao longo dessas décadas. E hoje nós temos aqui uma área, Rony, que você é apaixonada. Essa área Gente, um mito, um verdadeiro mito da redação do Correio Brasiliense. Irlan Rocha Lima! Aê! Irlan, bem-vindo! O Irlan, gente, é um repórter de cultura, além de ser um autor também, né? Já escreveu um livro e tudo mais, a gente vai falar disso daqui a pouco. O Irlan tem nada mais, nada menos, Thalita, do que 48 anos de Correio Brasiliense. Você já pensou isso? A sua pensou? CLT com 48 anos. A minha CLT. Num jornal desse, gente, bom demais. Pois é. O Irlan tem 78 anos de idade e 48 anos desses 78 foram vividos aqui dentro do Correio Brasiliense, não só cobrindo cultura, né? Mas grande parte cobrindo cultura. A gente vai detalhar aqui tudo para vocês, um pouco da história desse verdadeiro pilar do Correio Brasiliense. Exato. Que tá aí na ativa até hoje. Seja muito bem-vindo, Irlan. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês histórias que eu vivi aqui no Correio durante mais de 40 anos, por perto de fazer 50 anos de jornal. Vamos fazer uma festa quando for 50. Que fofura, Thalita. Um lugar que eu vivi, talvez, mais tempo do que na minha própria casa. É isso. A gente vê uns aos outros mais do que a gente vê na nossa própria família. É isso. Irlan, eu sei que muita coisa aconteceu aí ao longo desses 48 anos de jornada dentro do Correio Brasiliense, mas eu queria começar te perguntando um pouco sobre como que você entrou aqui dentro, quais foram os primeiros passos, como que o Irlan chegou até o Correio? Olha, eu tinha... Eu vou voltar um pouco atrás. Eu estudei o segundo grau no Elefante Branco. Assim que eu terminei o curso, eu fiz o vestibular para a UNB, para jornalismo, e ao mesmo tempo um concurso para o GDF. Aí eu trabalhei no GDF durante muito tempo, me aposentei lá, mas à época eu já trabalhava aqui no Correio. Então, no dia 24 de junho de 1975,
eu botei meus pés pela primeira vez aqui no prédio do Correio Brasiliense, que é um antigo prédio, que à época era dirigido pelo Dr. Edilson Cid Varela e tinha como diretor de redação o Ari Cunha. Bons tempos, hein, Irlan? Outra lenda. Aí eu tive que, para poder ser aceito aqui na redação do jornal, eu passei pelo Ari Cunha, que me fez N perguntas. Imagina uma sabatina do Ari. Uma autêntica sabatina mesmo. E eu, pelo visto, saí bem e fui contratado de imediato. Inicialmente, era para ser repórter da pequena equipe de esporte, da pequena equipe da editoria de esporte, que na época era dirigida pelo José Natal. Ele era editor. Ele que me trouxe para cá. Aí, acho que 2 semanas depois, eu já estava mais ou menos enturmado na redação, que à época, basicamente, não tinha jornalistas com formação acadêmica. Era o que se chamava à época jornalistas provisionados. Eram senhores, já mais senhores mesmo, que sabiam escrever, que escreviam bem e que faziam jornal. Sim. Aí eu fui talvez o primeiro, assim, originário de academia. Do ensino superior mesmo, né? Da universidade. Logo Um pioneiro. Logo eu quis me enturmar com eles e era sempre muito solícito a eles e tal. E logo eu estava bem situado dentro da redação. Aí, acho que uns 15 dias depois, ou 20, eu perguntei para alguém, mas aqui, o jornal não dá cobertura para, assim, eu vejo que o jornal não dá tanta cobertura para a cultura, para a arte. E eu vejo os shows acontecendo aqui em Brasília, o jornal mal noticia, o jornal não divulga assim com mais ênfase e nem comenta depois. Pois é, porque não tem pessoas para isso. Eu falei, eu posso fazer? Aí falaram, olha, você não é obrigado, mas se você quiser fazer, se isso te dá prazer, tudo bem. A gente fazendo podcast, tá ligado? A partir dali eu fazia 2 O Irlan coisas. cavou a editoria de cultura aqui no Correio Brasiliense, gente. Aí comecei na época eu cobria futebol, na época do antigo Pelezão, onde tem hoje um condomínio de luxo lá. O Mané Garrincha era bem precário ainda. Tinha uns campos menores também no Guará, tinha no Gama, tinha em Taguatinga e tal. Eu cobria esses jogos de futebol para todo lado. E tinha vezes na semana, à noite, quando eu ia cobrir jogo de basquete, jogo de vôlei, às vezes, mesmo sem ter conhecimento bom, eu ia cobrir partidas de tênis, torneio de natação. Então, fiz de muito isso. Meu Deus, mas tudo. Mas ainda me sobrava tempo para me assistir aos shows que vinham aqui para a cidade. Sobrava tempo ou fazia tempo? Porque eu acho que quando a gente gosta, né, a gente faz um tempo. E isso era prazeroso para mim. E aí eu me recordo que o primeiro grande artista brasileiro que eu entrevistei foi exatamente em 1975. Acho que meados de 75. No ano de estreia no Correio. O Gilberto Gil veio a Brasília com o show Refazenda. Imagina. Foi um dos primeiros Você inaugurar com o Gil. Foi um dos primeiros artistas a fazer turnê pelo Brasil, assim. Na época não tinha turnê. Um ícone. Tinham shows eventuais, assim. E aí eu me recordo, assim, com uma lembrança muito boa e bem firme aqui na minha cabeça, que eu o entrevistei no gramado do Brasília Palace Hotel, lá na Vila Planalto. Eu, sentado no gramado, aí conversamos. Chique. E aí gerou essa matéria. Chique mesmo. Depois disso, olha, eu vi tudo. Eu me lembro que esse show ao que eu me referi, do Gilberto Gil, era no ginásio do Colégio Marista, lá na 606 Sul.
porque o ginásio Nilson Nelson ainda estava em construção. Nesse mesmo ginásio do Colégio Marista, eu vi o primeiro grande show da Rita Lee, chamado Meu Fruto Deus. Proibido, Que incrível. que quando ela lançou aquela música... eu vou lembrar agora o nome da música. Depois eu lembro e falo com vocês. Eu sei que essa música foi a mais tocada no Brasil o ano inteiro. Então esse grande show da Rita Lee. Um evento, né, Vela, ao vivo? Depois assisti também lá, por exemplo, Vinícius de Moraes, Toquinho e o Quarteto em Si. E coincidiu que aquele show também era uma turnê e o Vinícius, durante o show, se referiu dele ter sido expulso do Itamaraty. Me recordo bem. E aí, com o passar do tempo, o ginásio Nilson Nelson passou a ser o palco dos grandes shows. Lá, por exemplo, eu assisti os Doces Bárbaros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, em 1976. Foi um grande show, assim, maravilhoso. E eu participei da coletiva dos quatro. Eu me recordo que na época não havia ainda pessoas especializadas em cobertura assim, artística aqui. E eu me peguei... Como um todo, né? Em Brasília como fazendo... assim, coordenando a coletiva. 85% das perguntas, ou 90%, foi eu que fiz. Socorro! E aí, eu me lembro que nessa época o Gil estava muito taciturno, porque ele havia sido preso em Curitiba por conta ou foi Florianópolis, por conta de porte de maconha, tal. E ele falou sobre isso com naturalidade, tal. Então foi um show muito bonito. Antes eu já tinha visto assim muitos shows bons, mas passei a ver show de Ney Matogrosso também lá, show do próprio Caetano Veloso, show de Maria Bethânia, que também vinha a Brasília, de Gal Costa. Ô, Irlan, só um momento, porque a gente tá falando aqui, gente, o Irlan, ele entrou aqui, a gente ainda estava em ditadura militar, né? A ditadura ainda teria aí mais 10 anos pra frente. Me conta um pouquinho, como que era esse contexto de Brasília, recebendo esses artistas que eram vistos de muitas formas, assim, rebeldes, né? Poxa, a Rita Lee, o Ney, né? Por que Brasília conseguia receber essas pessoas, sendo Brasília também o reduto aqui, né, dos generais que estavam ali à frente? Olha, o Gil, por exemplo, nesse show que eu me referi há pouco, ele cantou uma versão de uma música do Bob Marley, intitulada Não Chore Mais. Na letra da música, ele falava exatamente daquele momento que a gente vivia, o momento da ditadura militar. Sim. O Ney Matogrosso, a Rita Lee, por exemplo, depois desse show que ela fez, que é o show, eu esqueci a música, mas eu me lembro agora, o show da Ovelha Negra, ela foi proibida de vir fazer show aqui em Brasília por um período, pela ditadura militar, porque ela não tinha papas na língua. E ela falava mesmo, assim, abertamente, sobre a ditadura que vivíamos. Contra a ditadura. O Ney Matogrosso, a mesma coisa. Ele tinha um show marcado para o Yacht Club, o ginásio do Yacht Club, e não pôde fazer porque ele também, na época dos Secos e Molhados ainda, ele fez comentários sobre isso. Depois ele me contou que quando ele veio a primeira vez aqui, porque o Ney, eu não me lembrava dele enquanto ele morou em Brasília. Ele morou aqui entre o final dos 60, né, meados dos 60, até o comecinho de 70, que foi quando... Não. Meados dos 60, Ele morou em Brasília num período X. E ele, então, quando ele veio aqui, ele veio a primeira vez com Secos e Molhados.
Então, eu não era jornalista, eu era estagiário nessa época, quando eu fui ver esse show dele. E aí ele me contou que... Eu falei, Ney, como é que você conseguiu fazer aquele show com as coreografias, os trejeitos que você usava no palco e tal e tal? Ele falou, olha, eu falei, eu me recordo, dizendo para ele, eu me recordo que você fez 2 shows na mesma noite no Nilson Nelson. Ele falou, não, foram 3. Eu falei, não, Ney, 2, não, foram 3 porque à tarde eu tive que fazer um show. A princípio seria para os censores. Nossa. Mas só que eu, assim, ele falou, eu visualizei pelo menos umas 500 pessoas que os censores e tal trouxeram os familiares para me ver. Socorro! Uma estrela dos censores. E aí eu falei, mas e eles liberaram o show? Eles liberaram porque eu só cantei, não usei o figurino. Ele fez um show. E não me utilizei das coreografias. Sim. Então, fez um show comedido. Mas aí, quando ele tentou vir novamente a Brasília, também foi impedido. Depois ele voltou e aí continuou trazendo todas as turnês dele. A Rita Lee é a mesma coisa. No meu livro, Minha Trilha Sonora, eu conto essas histórias todas. É um livro com 60 histórias, e 80% dessas histórias, pena que eu não estou com ele aqui, 60% dessas histórias são fotos minhas, geralmente eu entrevistando o artista. Ai, que incrível. E eu me lembro o texto em relação à Rita Lee, tá eu entrevistando ela com a cara assim da pessoa totalmente aborrecida, totalmente. Por quê? Porque naquele dia haviam censurado o show dela e ela perdeu, tanto a produção dela quanto a produção local perdeu muito dinheiro por conta dessa proibição. Mas aí as coisas aos poucos foram abrandando. E aí Brasília se transformou, como hoje mais ainda, uma das cidades que não pode faltar na turnê dos grandes artistas. Exato. Todos passam por Brasília, porque eles sabem que aqui tem um público grande para shows, com poder aquisitivo bom, né? Sim. Que os ingressos aqui são caros. Aqui os ingressos são muito caros em Brasília. Mas as pessoas, eu me lembro agora, eu fui ver, sexta-feira passada, eu fui ver o Nando Hits. Estava lotado. E eles fizeram uma obra ali no Centro de Convenções, que nas laterais eles colocaram camarotes vipíssimos. Caramba! Com Elite total. Ali é servido comida da melhor qualidade. Com certeza, um champanhezinho. Por uma dos restaurantes mais caros de Brasília. Caramba. Então estava lotado. E o preço para ver o Nando Reis não era barato, mas lotado. Então, mas assim, Brasília hoje faz parte do circuito da música brasileira, assim, o tempo todo. Todos os grandes shows passam por Brasília. Eu me recordo que lá anterior ao início dos shows, mas eram muitos shows que estavam sendo anunciados, muitos, até o segundo semestre. Então, Brasília hoje é uma cidade que recebe muitos shows e que o Correio, nós cumprimos e isso é reconhecido pelos produtores, reconhecido pelos leitores. A gente presta um grande serviço à cidade nesse sentido, divulgar bem. Verdade. Os artistas, entrevistando-os, fazendo comentários e tal. Mas não é só. A gente cuida muito bem também aqui no Correio dos artistas da cidade. Sim, exatamente. Os artistas da cidade, que atuam no Clube do Choro, em casas noturnas como o Feitiço das Artes, lá na Asa Norte, como em outros lugares aqui, Casa Parque também, que agora está com uma programação de shows. A gente divulga muito bem, porque ninguém está fazendo propaganda de lugar. A gente quer divulgar o trabalho do artista. Exato. Porque a gente
viveu agora, durante 4 anos, um período horroroso com um presidente que era contra a cultura. Exato. Para eles os artistas eram inimigos. Então foi muito difícil para os artistas, porque os produtores às vezes não queriam Comprar a briga, né? Não, exatamente. Então, menos mal que essa fase terrível, esse período horroroso que a gente viveu, passou. E agora os artistas estão aí plenos de criatividade, plenos de vigor, fazendo shows pelo Brasil, e a gente tendo a oportunidade de apreciar esses shows. E, obviamente, o Correio divulga muito bem a cultura aqui em Brasília. Muito bem. Eu achando que ele ia falar da fase da pandemia, Thalita. Era outra fase. Que coincidiu, né? Que coincidiu. Coincidiu 2 anos da pandemia. Ou seja, que foi horrível. 2 anos da pandemia coincidiu com essa coisa horrorosa que foi esse período do governo anterior. Exato. E aí, os artistas, mesmo assim, os artistas sobreviveram, a duras penas, mas sobreviveram. Muitos criaram projetos, gravaram discos e tal. E assim que a pandemia deu uma trégua, eles puderam voltar aos poucos, e agora já plenamente, assim, todo mundo trabalhando, o que eu acho ótimo. Muito bem. E só uma pergunta que ele falou, Claro, essa questão do jornalismo, dos artistas locais. Como você fundou a editoria de cultura, acho que você pode falar, como é que surgiu essa ideia? Foi algo que os artistas procuraram o Correio, ou vocês viram que era interessante vocês procurarem esses artistas daqui e dar espaço para eles no jornal? Como é que foi essa questão? Olha, na verdade, a gente é de um tempo que o jornal ele influenciava muito. Eu creio até que hoje ainda continua a influenciar, mas houve tempo que era muito mais. Então as pessoas... Isso é a internet, né? Pois é, exatamente. Hoje o nosso site também complementa o nosso noticiário, ou vice-versa. Mas o jornal sempre ficou atento a isso. Quando eu entrei, eu me lembro que era uma editoria pequena. Uma editoria pequena. Tinha um editor e talvez 2 ou 3 repórteres. Eu me lembro, por exemplo, que em 1984, talvez, a gente, no Brasil, foi quem fez a primeira matéria com a Legião Urbana do Renato Russo, que ainda estava começando. Ele tinha acabado de... Gente, olha isso, né? Isso é uma riqueza enorme. Ele tinha criado anteriormente uma banda punk chamada Aborto Elétrico. E depois desse Aborto Elétrico surgiram a Legião Urbana, o Capital Inicial e de alguma forma também a Plebe Rude, que foram as 3 bandas que se destacaram em Brasília. E várias outras também que se destacaram, tanto que Brasília, na época, foi chamada de capital do rock. Exato. Pelas bandas que foram surgindo. Então, o Renato veio aqui para a gente entrevistá-lo. Era o primeiro grande show, chamado Temporada de Rock, que era lá na ABO, Associação Brasileira de Odontologia, lá no final da L2 Sul. E foram 3 noites com as bandas que existiam na época. E a gente deu, foi o primeiro órgão de imprensa no Brasil a divulgar o trabalho do Renato Russo. Meu Deus. E aí uma opinião. Lá vem, quando lá vem a vocês opinião. entrevistaram eles, né, nessa época, vocês achavam que eles iriam se tornar o que eles se tornaram depois de uns anos? Olha, eu confesso para você que eu sempre fui MPBzeiro. Eu gosto muito de MPB, muito de MPB. E eles, o que eles propunham eram ser
bandas punks. Sim. Eu me lembro que Não, obrigado. eu me lembro que uma vez eu saindo lá acho que eu tinha ido no NB, já tinha saído do NB, mas fui lá pegar algum documento e passando na 407, tinha um lugar, um barzinho lá, e eu vi uma barulheira enorme e vi, assim, escrito nas Era o Renato. Aborto elétrico. Aí o Rênio Quintas, que era o dono desse lugar, eu perguntei, Rênio, o que é isso aí? Ele falou, é uma banda punk. Eu falei, banda punk? Aí eu falei, eu posso descer lá para ver? Ele desce. Eu não entendi nada, porque era um barulho. Claramente ouve no punk rock. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas aí, o Renato Russo era um cara genial e ele começou a escrever letras fantásticas e criar melodias também, já fugindo um pouco, inclusive coisas românticas, assim, fugindo um pouco dessa tendência do punk rock. Sim. E aí a gente teve o privilégio de falar pela primeira vez do Renato Russo. Eu me lembro que a gente... ele já tinha feito um show, mas ainda estava começando ali a carreira. Teve show também no Teatro da Escola Parque. Mas aí teve um projeto na Funarte, a antiga Funarte ali, atrás da Torre de TV, que era um artista já consagrado, convidava um artista em início de carreira. Uhum. Aí veio a Cida Moreira, que é uma bluseira lá de São Paulo, bem famosa, à época pelo menos. E ela, a produção colocou Renato para abrir o show dela. Então ele abriu o show e quando entre um show e outro, eles juntaram as vozes para cantar a música Summertime, que era do repertório da Janis Joplin. Uhum. E foi uma coisa linda, 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 que o Renato tinha um vozeirão e tal. Sim. Aí depois eu vim pro jornal, escrevi algumas coisas e tal. Aí quando foi... Eu escrevi algumas coisas. No outro dia, eu escrevi e fui para casa. No outro dia, quando eu voltei, estava lá na mesa que eu ocupava, ainda era lá embaixo essa redação. Aí estava lá uma camiseta da Legião Urbana já, um disco ainda sem ser... Meu Deus, os primeiros mimos. Os primeiros mimos. Sem ser ainda mixado nem nada. E mais um agradecimento dele por eu ter escrito uma lauda. Na época ainda tinha lauda. Escrito lá, que eu guardei. Que incrível. Aí, depois O Ilan é uma lenda, fofura. né? Ele é uma lenda. Na verdade, assim, ó... Eu guardo recordações muito boas de muitos shows. Assim, e também, quando eu saía de férias aqui, geralmente eu ia para o Rio. E no Rio, era rato de show, eu ia para tudo quanto é show bom que tivesse. E trazia informação para depois escrever matérias, tal. Então, depois surgiu o Clube do Choro, surgiu outros lugares, mas assim, a gente continua ainda muito atento a tudo, divulgando com antecedência as turnês, as apresentações. Para você ter uma ideia, o Roberto Carlos, eu entrevisto ele desde a época que ele concedia entrevista a cada disco que ele lançava. Depois o disco já não tem mais assim tanta importância, porque tudo é lançado nas plataformas digitais. Streaming. Né? Sim. Então, mas todo ano a gente... Era um tempo que as gravadoras chamavam os jornalistas, convidavam para fazer entrevista de lançamento de disco, entrevista de estreia de shows e tal. Então, eu me lembro, por exemplo, que eu vi o Roberto Carlos pelo menos umas 2 ou 3 vezes no Canecão. Eu vi Chico e Bethânia no Canecão. Eu vi João Gilberto, a primeira vez que eu vi João Gilberto foi numa casa noturna de São Paulo. O João Gilberto sempre foi conhecido por uma pessoa cheia de
assim, de probleminhas com a imprensa, com isso, com aquilo e tal. E na época, acho que ele estava num momento financeiro ruim e ele fez contrato com a Brahma para fazer a propaganda da Brahma. E aí, do contrato, rezava uma cláusula que ele tinha que fazer um show para número 1, que era... Eu estou fazendo propaganda aqui à toa, né? Pois é, Brahma, paga a gente. Paga a gente, pois é. Então a Brahma era o show número 1, né? Na época que a propaganda da banda era a número 1. E aí eu fui ver no Palace, em São Paulo, eu fui ver um show do João Gilberto, foi a primeira vez. Chique. Mas Aqui é chique. Mas eu fui assim, numa expectativa que... Eu me lembro, por exemplo, que onde eu fiquei, que era uma parte para convidados, acho que podia dizer que é uma espécie de camarote. O Ayrton Senna estava lá entre os espectadores. Não dá pra gente. Eu me lembro. Não dá pra gente. Aí, depois... Aí ele voltou pro jornal e escreveu umas coisinhas. E a gente aqui Como tentando... se fosse nada. E a gente aqui tentando entrevistar... Deixa pra lá. Depois eu assisti João Gilberto na antiga academia de tênis. Mas antes eu havia assistido aqui a época do governo do Fernando Henrique, que ele fez um show no Teatro Nacional, na sala Vila Lobos. O show era para começar às 9. Aí o João Gilberto chegou quase 11. Eu me Parece a Thalita vindo trabalhar. Eu me lembro que as pessoas lá que estavam esperando, entre as pessoas que estavam esperando, estava o Nelson Jobim, que era ministro da Justiça. Aí eu fui entrevistar o Nelson Jobim, falei, ministro, e aí o João não chegou ainda? O que você tá achando dessa demora? Não, o João não chegou ainda e tal. Aí ele falou, mas o João é assim mesmo tal. Ele era torcedor do Botafogo. Ele estava assistindo um jogo do Botafogo antes do show. Gente, simplesmente as pessoas vão me esperar. Né? É isso. Então, assim, eu diria para vocês que eu, sem nenhuma culpa, eu sou um felizardo assim, nesse aspecto de ter assistido assim, os maiores nomes da música brasileira e até nomes internacionais. Por exemplo, num Free Jazz Festival, eu vi um show dos fundadores, dos criadores do rock and roll, o Chico Berry e o Little Richard. Eu vi um Meu show Deus, dos cara. dois juntos. Eu vi show do Gilberto Gil com Stevie Wonder no Rio também. Meu Deus. Eu vi show assim, os shows, por exemplo, quando a Bossa Nova fez 50 anos, até eu estou escrevendo alguma coisa sobre a Bossa Nova agora, que agora fazem 66 já. Então a Bossa Nova fez 50 anos lá no Teatro Municipal do Rio. Num domingo, aliás, numa sexta-feira, teve um show, era Roberto Carlos e Caetano Veloso cantando as músicas do Tom Jobim. E depois, no domingo, um show do João Gilberto, ele cantando o repertório dele. Então, eu vi coisas... Prêmio da música brasileira, eu fui a quase todos, até parou, deve estar voltando. Eu fui a todos, praticamente. Cobri a primeira edição do histórico Rock in Rio de 85. Nossa! Depois voltei a assistir o de 2011. Eu não assisti muito tantos depois, não. Assisti festival de jazz, festival de blues, festival... Carnaval de Salvador, eu cobri assim, vários anos. Incontáveis, né, Rilan? Pro Correio, incontáveis pro Correio. Incontáveis. Então, quer dizer, para mim, é um trabalho, mas para mim é prazer.
É prazer. Muito bem. Irlan, eu sei que o nosso tempo, Thalita, já tá quase acabando. Tadinho, o Caetano tava ali avisando a Mariana. A gente viu e ela não viu. Mas eu quero só te fazer uma última perguntinha, Irlan. Dentre aquela época, década de 70, década de 80, quando você começou, até hoje em dia, com o streaming e a perda dessa noção da importância do álbum, até mesmo com o trabalho dos artistas, como é que você se sente sobre isso? Você sente que, de fato, perde-se alguma coisa quando a gente move a música pro streaming? Olha, eu digo pra você o seguinte, eu, sem nenhum problema, sem nenhum pudor, eu sou analógico. Então quem vai na minha casa fica impressionado com a quantidade de CD e DVD que eu tenho. Eu já fui convidado. Eu já fui convidada também, mas Eu mantenho aquilo ali tudo. Por quê? Eu não gosto de ouvir uma música, porque hoje lança os singles. Isso. Eu quero ouvir um LP, é um CD inteiro. Dentro do porta-luva do meu carro, eu tenho os meus preferenciais. 2 álbuns dos Beatles, um álbum dos Novos Baianos e um álbum do show Fatal da Gal Costa. Meu Deus, isso, mas né? que bom gosto. Essentials. Gente! Essentials. Olha, isso aí eu não abro mão de ouvir um disco inteiro. Esse negócio de ouvir single... Calma. A Mariana até largou o celular. Single? Não, eu quero ouvir... esses produtores, essas gravadoras ainda tem um desplante de mandar singles pra gente divulgar. Como? Manda um disco inteiro que a gente vai ouvir e vai divulgar. Agora, single, eu nem registro eu faço. É isso. Olha, sinceramente, eu não conseguiria pensar num encerramento melhor para esse podcast. É toda a sabedoria de 48 anos, né, É gente? isso, gente. Bom, chegamos aqui ao fim de mais um podcast do Correio Especial 63 anos de história. Hoje esteve aqui conosco Irlan Rocha Lima, a lenda. Irlan, muito obrigado. A lenda personificada aqui na mesa. Lendário. Muito obrigado, Irlan, pela sua paciência, pelo seu tempinho. Obrigado a vocês pela oportunidade de eu ir fundo nas minhas memórias e lembrar parte delas, assim, que para vocês, que me dá uma satisfação muito grande. E, assim, e para concluir, eu digo que nada disso de conhecimento eu teria adquirido se não fosse o Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense é a minha vitrine. Eu estou aqui porque me dá grande prazer. É minha vitrine. Viu, Thalita? Eu falei isso. É sobre. Thalita, meu anjo, muito obrigado. Por nada, obrigada, Ronaldo. Obrigado. Caetano Mota, gente, vocês não estão vendo aí, mas ele tá aqui todo atrás da produção. Muito obrigado, meu anjo. Ele deu ali um joinha, agradeceu. Então é isso, muito obrigado. Até a próxima podcast Correio Especial 63 anos de história e tudo de bom. Rony, Diga. só voltando, gente, antes do final. Nossa, esse final maravilhoso você estragou. Não, é porque tem uma coisa muito importante, só lembrar Diga. o pessoal pra maratonar a série, É né, que tá no nosso verdade. canal do YouTube e nas plataformas de streaming O também. Irlan não é o único, não foi o único a ser escutado. Temos aí vários convidados. Se Isso. atentem, façam uma maratoninha. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até mais, tudo de bom. Agora eu falo. Tudo de bom.